eu sou a doutora Janaína Roldão, sejam bem-vindos ao canal Café Jurídico com Roldão Rabelo Advocacia. Olá, eu sou a doutora Lenise, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Se inscreva no canal, compartilhe e curtam o vídeo. O episódio de hoje é o segundo de uma série que abordaremos o tema burnout. Estamos vivendo no século do cansaço. Essa foi a definição usada pela psicóloga Heloísa Metei de Oliveira em uma palestra no programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. O burnout é um esgotamento físico, emocional e mental. Os principais sintomas são a exaustão, a insônia, irritabilidade, sentimentos de fracasso. O burnout também foi reconhecido em 2022 como uma doença ocupacional. Profissões como bancários, executivos, cargos de chefia e supervisão são pessoas que trabalham com pressão por resultados, longas horas de trabalho e a responsabilidade constante estão listadas como as principais vítimas do burnout. Outras profissões também são afetadas pelo burnout, exatamente em razão da pressão e das responsabilidades. Nós podemos citar os enfermeiros, os médicos, os professores, os policiais. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo como convidada a doutora Sofia Lima Dutra, que é juíza do trabalho na 15ª Região desde 2010, auxiliar fixa na 2ª Vara do Trabalho de Paulínia, mestra em Direito do Trabalho pela Universidade de Lisboa, especialista em Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Unicamp, autora do livro Assédio Moral Digital pela editora Venturoli. Também com a nossa convidada, para esse episódio recebemos a doutora Patrícia Juliana Marque Alves, juíza do trabalho do TRT 15, juíza auxiliar fixa da Vara do Trabalho de Arara, São Paulo. Ela é mestre em Direito do Trabalho pela Universidade 9 de Julho. Olá, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso canal. Poderia se apresentar e falar um pouquinho sobre você? Olá, Sofia, seja bem-vinda ao nosso canal. Poderia se apresentar e falar sobre você também? Boa tarde, doutora Janaína, doutora Lenise. É um prazer estar aqui hoje participando desse podcast, de um assunto tão importante, tão atual e necessário de se discutir, principalmente com a participação da minha colega de trabalho, a Patrícia Juliana, que é uma juíza muito respeitada aqui no nosso tribunal. Então, eu estou com uma expectativa muito boa para essa nossa conversa que se inicia agora. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, doutora Sofia, minha querida colega de trabalho também, um prazer compartilhar essa mesa aqui hoje com a doutora Sofia e queria agradecer muito o convite da doutora Lenise, da doutora Janaína, para que eu participasse aqui desse podcast. Sou bastante entusiasmada, bastante animada para essa nossa roda de conversa, especialmente para falar de um tema tão importante, né, como é a síndrome de burnout, especialmente porque eu acredito muito que o conhecimento, a conscientização sobre esse tema pode contribuir muito para o enfrentamento dessa síndrome que tem afetado tanto muitos trabalhadores. As doenças mentais têm sido crescentes no nosso século, né? E nós estamos verificando bastante doença relacionada ao trabalho, que é o caso do burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional em razão do trabalho. Então, eu gostaria de saber da doutora Sofia qual a sua percepção em relação às doenças mentais e o ambiente de trabalho. Infelizmente, a gente tem um longo caminho pela frente. Ainda é necessário um reconhecimento. Até acho, né, que o reconhecimento, como a própria Patrícia já colocou, ele é o ponto de partida, ele é fundamental para a gente tratar qualquer mazela dentro do ambiente do trabalho. Acho até que a síndrome de burnout e o esgotamento profissional, ele já vem sendo, sim, discutido, inclusive estamos aqui agora fazendo isso, mas ainda sentimos a falta de métodos de prevenção, de questões mais concretas dentro do ambiente de trabalho que eximam o trabalhador de ter alguma doença psíquica, emocional, decorrente de uma jornada exaustiva, de questões de pressão e de questões psicológicas que decorrem de um ambiente de trabalho que não é saudável. Então, acho que a gente ainda está caminhando, já começamos, mas estamos no meio dessa batalha. Profissões estressantes e a pressão por metas são uma realidade para muitos trabalhadores em diversos setores. Essas condições podem ter impacto significativo na saúde mental desses trabalhadores. Então, Patrícia, eu pergunto, como que está sendo a abordagem dos tribunais sobre o tema do burnout no ambiente de trabalho? Para a gente frisar aqui, né, eu gostaria de repetir um pouco o conceito do que é o burnout, né, para que fique claro o nosso tema de hoje.
Então, o burnout ele é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema relacionada ao trabalho de um indivíduo. É uma doença mental que pode surgir por conta de reiteradas situações de exposição a episódios desgastantes do trabalho, né? Como assédios, que acho que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, e a própria sobrecarga de trabalho. Como falamos aqui ao início, e no ano de 2022, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional e lhe deu uma classificação, né, a chamada CID, que conhecemos. E esse fato eu entendo que, sem dúvida, trouxe mudanças significativas da abordagem pelos tribunais dessa síndrome. Por quê? Porque isso significa que, a partir do momento que a síndrome de burnout é caracterizada, então, como uma doença ocupacional, o empregado que passa por esse problema, que passa por essa questão do burnout, ele passa a ter direitos previdenciários e trabalhistas, que é o nosso enfoque aqui, como qualquer outro trabalhador atingido por uma outra doença ocupacional ou por um acidente de trabalho. Estabilidade, direito à reintegração, indenizações por danos morais e eventualmente materiais. Então, eu acredito que isso mudou bastante, né, esse reconhecimento da síndrome como uma doença ocupacional, e é dentro dessa perspectiva que eu vejo hoje a abordagem dos tribunais ao burnout. Estudos revelam que o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos diagnosticados por burnout, estando atrás apenas do Japão. Nós estivemos antes com a doutora Eliana Reis, que é de uma vara especializada em acidente de trabalho, e ela nos relatou que houve um aumento expressivo em relação aos benefícios em razão do burnout, sendo este caracterizado como acidente de trabalho. Em relação à justiça do trabalho, tem aumentado expressivamente também as ações em relação ao burnout, a doenças mentais ligadas ao trabalho? A gente tem visto, sim, Janaína, uma crescente de ações, de questões relacionadas a doenças mentais. Não necessariamente o burnout, mas uma série de outras doenças que decorrem do adoecimento psíquico e emocional do trabalhador. No caso do burnout, eu particularmente tenho poucos eventos que me recorde, poucos processos que me recorde que se trabalha esse tema. Não sei se os trabalhadores estão com dificuldades ainda de chegar no judiciário, né? Precisam entender por que ainda há um número muito pequeno de ações trabalhistas nesse tema, quando, na verdade, as estatísticas e os números mostram um aumento, né, da pressão no trabalho, da jornada exaustiva, da conexão constante. São fatores que a gente sabe que desencadeiam as doenças psicológicas, inclusive burnout. Então, a gente precisa compreender ainda por que a gente não tem um número considerável no judiciário trabalhista desse tipo de ação, né? Não sei se você tem, Patrícia, na sua jurisdição, sim, mas eu, né, ali em Paulínia, tenho tido poucos pontuais casos que tratam especificamente do burnout. Sim, eu também. Mesma situação da Sofia. Na minha cidade de atuação, que é Araras, tenho tido pouquíssimos casos, conto numa mão, casos que trazem a abordagem como fundamento, né, como causa de pedir a síndrome de burnout. Eu até penso também, complementando o que a Sofia falou, que por mais que hoje a gente tenha uma conscientização maior, né, sobre doenças mentais, doenças psíquicas, as empresas já tenham essa preocupação, até por conta da classificação do burnout como uma doença ocupacional, e os próprios empregados, né, tenham uma maior conscientização, eu ainda acho também que há uma dificuldade no enquadramento de potenciais casos que, em tese, poderiam configurar burnout. Hoje eles ainda são trazidos para a gente, não é mesmo, Sofia? Como outras causas de pedir. Assédio moral. Não tenho quase hoje um processo que não haja um pedido de assédio moral. Assédio moral, dano moral, puro e simples. E talvez alguns desses casos pudessem ser melhor enquadrados, talvez fossem, em tese, né, poderiam caracterizar realmente a síndrome de burnout, mas ainda não são trazidos para a gente dessa forma. E, curiosamente, né, complementando o que a Sofia falou, até a estatística do Japão, eu desconhecia também, fiquei bem surpresa. Eu procurei um levantamento para trazer para a gente aqui, que, paradoxalmente, ao que a gente tem verificado, os números mostram o contrário. Então, um levantamento que eu tive acesso recente apontou o seguinte, vou pedir aqui a licença para ler esses números para a gente.
A judicialização decorrente do transtorno do burnout, né, do esgotamento profissional, entre os anos de 2020 e 2022, aumentou 72% no Brasil. E entre 2020 e 2022, que foi esse aumento aí de 72%, tramitaram um pouco mais de 4 mil processos trabalhistas falando sobre isso. Desses 4 mil processos, quase a metade, 1.925, são processos que correm em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Para terem uma ideia, entre 2017 e 2019, havia 2.300 ações, ou seja, entre 2020 e 2022, talvez muito ligado à pandemia, né? Isso também possa ter piorado essa situação, um aumento aí, então, de 72%, né? Quer dizer, é um número alto. O que eu vejo, assim, pelos casos que nós atendemos, né? Tivemos 2 casos, é que o ambiente de trabalho se tornou tão tóxico para a pessoa que a pessoa prefere pedir demissão. E é o pior cenário possível, porque a partir do momento que ela está com um burnout, o ideal é que ela seja afastada por um benefício previdenciário, que seja feita a abertura da CAT. As empresas, na maioria das vezes, não vão aceitar abrir essa CAT, porque é como se fosse um termo de confissão. Mas a pessoa está tão desgastada, nós atendemos 2 casos, um dele foi de uma moça, e a gente percebe muito quando o cliente realmente está com burnout, porque a hora que ela começou a relatar sobre o trabalho dela, ela começa a chorar, né? Então, essa pessoa, ela trabalhava num ambiente de contagem de dinheiro, então ela ficava num ambiente totalmente fechado, sem janela, e um ambiente muito tóxico. Então, ela não tinha intervalos para sair daquele ambiente, porque é totalmente lacrado, como se fosse um presídio, né? Sim. E o outro caso foi uma moça que trabalhava numa indústria química, e ela falou assim, eu vou adoecer. Então, ela preferiu pedir demissão. E quando chega no escritório, é muito complicado, principalmente quando ele já não está mais no ambiente, quando ele não procurou um profissional da área médica, né, para poder buscar tratamento, e um auxiliar jurídico para te orientar sobre os seus direitos. E ela nos procurou agora, porém, ela já saiu. E aí não tem evidências do que aconteceu. Então, talvez a estimativa seja um pouco abaixo por isso, porque as pessoas desconhecem os seus direitos e desconhecem as medidas que elas precisam tomar para poder se proteger, se blindar e resolver essa situação, né? Porque o ideal, quando a pessoa está nessa situação, é que ela primeiro procure um médico para laudar. É algo difícil, porque o diagnóstico precisa de um detalhamento, precisa de várias consultas para verificar se realmente é apenas o trabalho, né? E, posteriormente, ela buscar uma assessoria jurídica para orientá-la, né? Para abertura de CAT, para um benefício. Então, talvez seja por isso, pelo desconhecimento das pessoas sobre o que fazer nas situações de burnout. Sim, com certeza. E sabe que essa questão que você pontuou até do Japão, que é o único que está acima do Brasil, que tem uma figura que é o karoshi, que é uma morte súbita por excesso de trabalho. É muito tênue, porque você também pode diagnosticar isso como um burnout, como, né, uma outra doença psíquica decorrente de um assédio moral, mas você já tem um número expressivo de pessoas que tiveram uma morte súbita trabalhando em excesso. Então, a situação tende a se agravar, né? Começou lá, a gente também tem que, né, prestar atenção, porque o nosso país tem um índice muito elevado, para que a gente também não evolua e já comece a ter casos dessa natureza. Sim. Sim. E esse aumento que a Patrícia comentou, né, em 2022, está muito ligado mesmo à pandemia, né? Porque o home office já existia, mas ele foi implementado mais fortemente após a pandemia. Então, as pessoas começam a trabalhar, né, respondem as mensagens, vai trabalhando até tarde, está ali no ambiente de casa mesmo. Um dos nossos casos era relacionado ao trabalhar ali em casa mesmo, né? Então, ela trabalhava em casa, ela atendia pessoas de outros países, de outros fusos. Então, a pandemia, o home office, ele também contribui para que o burnout aconteça. Com certeza. Então, a gente comentou agora há pouco sobre foi falado sobre o assédio moral dele estar ligado aí ao burnout, né? Então, o assédio moral, ele é muito importante e as consequências são muito graves para a pessoa que sofre o assédio moral. Porque essa pessoa, ela é humilhada, são condutas repetitivas, o ambiente é tóxico. Então, Sofia,
O assédio moral, ele pode contribuir para o desenvolvimento do burnout? Quais são os sintomas mais comuns que vocês verificam na Justiça do Trabalho nas ações que são distribuídas? Com certeza, né, o burnout e o assédio moral, eles andam de mãos dadas, porque é uma doença psíquica decorrente de um ambiente de trabalho perverso, como você bem pontuou. Então, o trabalhador que ele está num quadro de assédio, ele passa a ficar isolado, com baixa produtividade, com dificuldade de comunicação com os demais colegas de trabalho. Ele pode passar a ter problemas em casa, de relacionamento familiar. Então, o assédio ele pode se extrair para além do ambiente laboral e trazer consequências para o trabalhador também para a sua vida particular, inclusive o adoecimento, que pode ser o burnout. Então, esse esgotamento ele também pode advir da questão do assédio. Que questão de assédio, por exemplo, a gente pode imaginar que vai trazer um adoecimento emocional e psicológico para o trabalhador? A cobrança de metas é um ponto que hoje aparece com frequência nos processos trabalhistas, né? A própria jornada exaustiva, pressão, forma de cobrança. Então, a gente precisa ter em mente que não é instituir metas em si que vai definir que aquilo ali é uma situação de assédio, porque meta faz parte. Cobrança pelo trabalho que você contratou a pessoa faz parte. A questão é que meta é estabelecida. É uma meta tangível, é uma meta possível de cumprir ou é uma meta intangível, que o trabalhador nunca vai conseguir atingir, que vai trabalhar horas seguidas se conseguir o objetivo daquela meta. Então, isso é um ponto que a gente tem, né, que é verificar no processo. A mesma coisa a forma de cobrança. É normal te cobrar. Olha, Janaína, acho que aí não ficou legal o trabalho, vamos tentar melhorar. Isso é uma forma de cobrança. Outra coisa é a gente fazer uma reunião aqui, começar a falar palavrão e começar a expor seus números, dizer que você não presta, que você não trabalha bem. Então, isso é uma forma de cobrança que extrapola o poder diretivo do empregador e traz aquela humilhação, a situação reiterada de vexame, de intimidação, que pode chegar ao assédio moral e desencadear uma doença ocupacional como a síndrome do burnout. É muito importante ressaltar que a empresa ela tem o direito de colocar metas, exigir, mas existe uma forma adequada de falar isso, né? Então, é importante que exista um treinamento da liderança, principalmente, né? Eu acho muito relevante essa alteração que teve na NR5, né, de 2023, onde houve a mudança do nome da CIPA, né, onde acrescentou-se o final assédio, né, agora é Comissão Interna de Prevenção, Acidente e Assédio. Né? Eu penso que o mesmo poderia ser tratado, né, com o burnout, porque as empresas muitas vezes têm medo de tratar do assunto, porém, falar abertamente do assunto pode evitar que situações aconteçam e ser uma forma de prevenção. No caso de assédio, quais são as principais consequências jurídicas para o empregador, na verdade, né, quando fica comprovado que um funcionário sofreu assédio moral? E quais são os tipos de prova que o trabalhador tem que fazer? Porque, assim, na experiência que nós temos, é um tipo de prova muito difícil de ser realizada, porque o assediador ele não vai deixar vestígios, né? Então, não existe paridade de armas nesse caso, né? Como fica essa situação, a análise do judiciário? Essa questão probatória assim, tem dois aspectos que eu acho muito relevantes a gente pontuar. Uma é que você falou, geralmente, em geral, o assédio acontece às escondidas, né? O assediador faz na porta fechada, uma mensagem às vezes de celular, enfim, são coisas pontuais que só aquele trabalhador está submetido, ninguém vê. Então, é difícil você ter a prova da testemunha que viu, que presenciou. E outro ponto é a falta do próprio trabalhador de saber que ele está sendo assediado. Às vezes até acontece no ambiente coletivo. Eu já cansei de ouvir testemunha que fala, ai, doutora, mas era assim, mas é normal, né? Todo mundo lá faz assim. Não é normal. Por quê? Porque ele não tem nem conhecimento de que ele está sofrendo um assédio, de que o colega dele de trabalho está sendo assediado. Então, a prova já começa a ficar fragilizada para o trabalhador aí. Bom, aí a lei processual, ela traz questões que a gente pode, justamente o processo de trabalho, né, que ele tem caráter diferenciado dos demais processos, de ter elementos que possam favorecer o trabalhador. Então, a gente aplica, eu particularmente aplico, a prova indiciária. Então, você não vai exigir uma prova robusta daquele assédio, mas tem elementos que podem ser trazidos para o processo que podem te levar à conclusão de que aquela pessoa estava sendo assediada. Que elementos? A trabalhadora mudou de comportamento no ambiente de trabalho, de repente chora, chega o chefe, ela fica retraída, sai dali. Então, tem elementos que podem acontecer, ou então outros trabalhadores também passam de forma isolada por aquele assédio. Quer dizer, aconteceu comigo às portas fechadas, com ela também. Nós estamos contando, então, acontece com as pessoas. Então, isso são formas de você levar à conclusão de que tem um assédio naquele ambiente do trabalho sem que tenha aquela prova cabal da testemunha que viu.
né? E é isso, a questão também do reconhecimento, para mim, hoje tem sido assim, eu tenho prestado muita atenção nisso nos processos, de como as pessoas sequer entendem que elas estão vivendo uma situação de assédio. É verdade. Às vezes as pessoas são tão simples, né? E não conseguem compreender e isso acaba se normalizando. Exatamente. Né? Então aí eu acho muito importante a questão da CIPA, que você comentou, né, Janaína, essa mudança e as palestras das semanas, né, que faz parte da programação da CIPA, que possa levar, de fato, conhecimento para os empregados e para os empregadores, para que os ambientes de trabalho possam ser cada vez mais sadios e não tóxicos, não é mesmo? Porque a prova realmente é uma prova difícil, né? O assédio velado, o assédio a portas fechadas, né? Complementando aqui. E um instrumento importante, né, que a gente até comentava um pouco antes de começar aqui o nosso podcast, é o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero do CNJ, que ele traz hoje formas de você valorar a prova, evidenciando o que diz a vítima. Porque, né, processualmente falando, você não considera um depoimento pessoal, a não ser que seja uma confissão. Mas no caso de um assédio sexual, um assédio moral, que tem uma doença incapacitante, você pode usar aquele depoimento para compreender, né, para utilizar como meio de prova. Então, tem hoje elementos na legislação que elas podem sim dar suporte ao trabalhador para a comprovação de um assédio, de um burnout em juízo. Sim, foi até o que me mencionou a doutora Eliana, que ela consegue a comprovação de fato, muitas vezes pelo depoimento, porque a pessoa chora. A pessoa não consegue relatar o que aconteceu no ambiente de trabalho. Exatamente. Reviver aquela experiência, muito né? Exato. E assim, a pessoa não é um artista global para fazer aquela cena. Você começa a relembrar o que aconteceu, as falas, o que era dito, aquele ambiente, a pessoa lembra aquele ambiente. Você vê no semblante, ela chora, ela embarga a voz. Então, isso são elementos que o juiz pode, sim, considerar para entender aquele ambiente do trabalho como hostil. Sim. É muito importante essas considerações, juntar essas provas, falar para que a pessoa possa contar ao juiz, lá na hora da audiência, o que aconteceu, mas fatalmente, realmente, o sentimento que eles sentem, a angústia, relatos da mão suando, às vezes eles não conseguem contar, mas transparece a verdade, né? E aí sim é possível comprovar não só com provas testemunhais, mas com o próprio depoimento. Então, nós mencionamos anteriormente sobre algumas profissões que estão nas estatísticas que mais se apresenta o burnout. Então, nós mencionamos os líderes, os profissionais da saúde, os enfermeiros, bancários, vendedores. São profissões que têm as metas, que têm cobranças excessivas, né? Então, no judiciário, você acha que, Patrícia, que tem alguma causa, alguma característica entre as profissões que se assemelham e por isso que tem a apresentação do burnout mais nessas profissões e não em outras? Claro que todas as profissões estão suscetíveis, sim, a ter o burnout. Qualquer um pode ter, até o empresário, o autônomo, né? Todos nós estamos sujeitos. Mas as estatísticas mostram que essas profissões citadas são as que estão aí nas campeãs, nos top 10. Isso mesmo. Realmente, acho que essas profissões estão liderando, né, o ranking das profissões mais afetadas, justamente porque são profissões de posições de liderança, expostas à cobrança de metas, como a Sofia falou, muitas vezes inatingíveis, né? E eu acho que a gente vive hoje um mercado de trabalho muito bem complicado, né? As empresas, competição, internet, competição, o mercado é muito acirrado, então é a internet que atinge as vendas da loja física, bancos, 1000 bancos digitais, quer dizer, o empregador hoje ele passa por uma concorrência muito maior e, portanto, ele cobra muito mais o seu empregado e às vezes ele acaba perdendo a mão. Então, a cobrança de metas inatingíveis, esses líderes são líderes, gerentes, são sujeitos a isso muito mais, né, do que o trabalhador ali que não responde diretamente por essas metas. E outras profissões que a gente pode falar, profissionais da saúde que foram muito atingidos aí pela pandemia, estiveram expostos a uma sobrecarga de trabalho,
acompanhado de uma pressão, de não saber se podia voltar para casa para não contaminar a sua família, né? Então, até talvez aqueles números que nós conversamos ali atrás, com certeza, né? Talvez não, com certeza eles foram incrementados, esses números de ações, né? Por conta da pandemia, não tenho dúvida disso. Bancários, um exemplo muito clássico, né? Do bancário, policiais, operadores de telemarketing. Eu acho que, assim, uma profissão muito pressionada, muito atingida, até pelo ambiente de trabalho, ficar ali sentado, né, o tempo todo naquele fone, ouvindo pessoas, às vezes, que xingam, né, os operadores, enfim. Eu acho que o mercado de trabalho, como ele se desenha hoje, ele acaba sendo um pouco mais complicado mesmo para essa questão. Mas eu queria, já que a gente está num bate-papo aqui, né, eu queria puxar um pouquinho o assunto para minha área de pesquisa. E eu acho que, independente da profissão, mulheres são mais atingidas pelo burnout do que os homens, independentemente das suas profissões, né? E há muitas pesquisas existentes que corroboram essa minha posição, estatísticas. E por quê? Porque nós vivemos ainda numa sociedade que é marcada fortemente pela divisão sexual do trabalho. O que é a divisão sexual do trabalho, para quem está assistindo a gente e não entende essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura, ela veio lá da escola francesa e ela quer dizer o seguinte, assim, singelamente. Nossa sociedade é feita assim, divisão sexual. Às mulheres cabe o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, e aos homens, prioritariamente, o trabalho de prover o lar, né? Então, a mulher é sempre colocada na posição de cuidadora, predominantemente dentro das famílias. A gente ainda vê isso em muitas famílias em pleno 2024. E essa divisão sexual do trabalho, no nosso país, eu trouxe aqui outras estatísticas, eu adoro estatísticas, e elas mostram como isso é muito forte no nosso país ainda hoje, né? Os dados mais recentes do IBGE mostram que as mulheres dedicam hoje aos cuidados de pessoas e a afazeres domésticos, que é um trabalho de cuidado não remunerado, né? Que a gente fala. As mulheres dedicam a esses trabalhos quase que o dobro de tempo do que os homens. Então, os últimos números são 21,3 horas uma mulher dedica contra 11,7 horas que um homem dedica. E o que acontece, né? O que essa divisão sexual do trabalho tem a ver com o esgotamento profissional da mulher? As mulheres, elas acabam sendo muito mais afetadas, não só pessoalmente, como profissionalmente, por conta da divisão sexual do trabalho. Essa distribuição prévia dos papéis, mulher tem que cuidar, homem tem que prover, elas vão refletir muito no mercado de trabalho dessa mulher. Como? Dupla ou tripla jornada dessas mulheres, desvalorização do trabalho feminino, porque a mulher ela tem que cuidar, né? Então, o trabalho da mulher ele é sempre desvalorizado, colocação das mulheres em trabalhos menos remunerados, desigualdade salarial, que a gente ainda discute, né? Precisamos ter uma lei para falar o óbvio, ter uma lei para tentar falar o que a Constituição já fala, né? Que homens e mulheres são iguais perante a lei, enfim. E outros institutos, piso pegajoso que falamos, teto de vidro, a mulher nunca consegue ascender. Todos esses reflexos da divisão sexual do trabalho no mercado de trabalho da mulher, sem dúvida, somada à pressão da sociedade, que a mulher tem sempre que ser boa em tudo que faz, mostrar muito mais, né, o trabalho para conseguir uma promoção, enfim, e até a pressão que nós mulheres nos colocamos, a culpa que carregamos por estarmos aqui trabalhando, fazendo esse podcast e deixamos nossas famílias, nossos filhos, é sempre assim. Tudo isso eu entendo que acaba fazendo e justificando porque mulheres sofrem mais com a sobrecarga de trabalho. Ela tem que mostrar, ela tem que trabalhar mais, então eu vou procurar fazer mais para buscar uma promoção, muito embora a minha promoção ali está sempre sendo discutida porque eu sou mulher. Então eu gostaria de reforçar isso aqui, como mulheres sofrem mais que homens no mercado de trabalho. E para mim é muito importante que a sociedade repense a lei, a legislação repense a divisão sexual do trabalho.
pensar numa sociedade como um todo preocupada com o trabalho de cuidado não remunerado. O trabalho de cuidado não remunerado não é só das mulheres. As mulheres precisam de uma rede de apoio, os homens devem se envolver nesse trabalho de cuidado não remunerado também. E a legislação precisa entender que não é só a mulher a responsável pelo trabalho de cuidado, pelo trabalho doméstico, a ponto dessas mulheres estarem tão sobrecarregadas e exaustas, não só em suas vidas pessoais, mas com esse reflexo na vida profissional. Sim. Todos esses temas são temas de fundamental relevância, né? E precisam ser colocados em pautas e discutidos para que assim a gente consiga ter um avanço. Como o caso do assédio, porque eu acredito, né, que foi um avanço conseguir incorporar esse assédio na CIPA e haver essa obrigatoriedade de discussão sobre o tema, né, nos treinamentos, e o mesmo eu creio que precisaria acontecer com o burnout, né, porque é totalmente relacionado com o trabalho e existe um tabu, e talvez até um medo da empresa, né, de falar isso e de se preocupar em promover um bom ambiente de trabalho, né, porque nós só vemos empresas de grande porte, como a Amazon, Google, que se preocupam, né, em ter um ambiente de trabalho saudável. E isso precisa ser discutido e colocado em pauta para que nós mudamos a nossa cultura e as consequências em virtude disso. E para a empresa é extremamente benéfico, porque se ela tem casos e começar a haver um tratamento preventivo ali dentro da empresa para que isso não ocorra, vai ser vantajoso, porque ela vai deixar de responder processos, né? Sofia, quais as medidas preventivas que você entende que a empresa poderia adotar para evitar o burnout no no ambiente de trabalho? Bom, como a gente já apontou aqui em outros momentos, de fato, o início de tudo é o esclarecimento do que seja o assédio, que seja um burnout, que seja um ambiente do trabalho saudável e não saudável. Então, o trabalhador ele tem que entender o que é válido ou não dentro de um ambiente do trabalho. Então, o primeiro ponto de partida é esse. Outro ponto, o empregador tem que respeitar o limite de jornada. E se extrapolar dentro do limite legal também. Não pode deixar o trabalhador conectado o tempo todo. Hoje em dia, a gente tem os meios telemáticos que eles agravam a situação do trabalhador porque ele fica conectado praticamente o tempo todo com celular, com e-mail, as redes sociais, né, o WhatsApp, que hoje é grupo. Praticamente as empresas hoje elas conversam por meio de rede social, então não desliga. Então, respeitar o direito de desconexão do trabalhador é um fator também que o empregador precisa implementar na empresa para que ele possa evitar a síndrome de burnout e outros adoecimentos psicológicos do trabalhador. Ele pode criar código de conduta, por exemplo. Na questão do teletrabalho, né, que você até colocou, é muito importante. Por quê? Porque o ambiente virtual ele é muito propício também para a prática de assédio, de danos morais em geral, enfim. Então, eu preciso que as pessoas elas saibam se comportar no ambiente virtual. Então, lance um código de conduta dizendo, por exemplo, que as reuniões vão ser marcadas com antecedência, como é que você vai se comportar na reunião, como é que você vai se dirigir a outro colega, que você não vai falar da casa do outro que aparece lá atrás, às vezes, se for cada um na sua casa, né? De como está se vestindo, de como está se portando. As reuniões virtuais, elas têm que ter um objetivo profissional, não é só para saber se você está trabalhando. Tem um processo que não é meu, mas é jurisprudência da 2ª Região, que a gestora, ela marcava uma reunião para saber se as pessoas estavam trabalhando e ficava falando coisas assim, racistas. Estou aqui só para ver se a Letícia está aí mesmo. Estou aqui para ver, será que a Patrícia está trabalhando? Então, ela entrava e fazia esse tipo de brincadeira, que não é brincadeira, né? Sim. Então, esse é um tipo de comportamento que a empresa também tem que evitar. Então, a instituição de um código de conduta, compliance, as empresas precisam investir nisso, na prevenção, porque ela é muito mais barata do que você ter passivos trabalhistas, né? Além do que a empresa que é reincidente em questões, em episódio de assédio, ela tem imagem denegrida, ela tem problemas no mercado, ela vai ter, como eu falei, passivo trabalhista. Então, tem esse impacto negativo para a empresa também, né? O empresário tem que entender isso. Não é só um trabalhador que sofre com os prejuízos de uma síndrome de burnout ou de qualquer outra doença que ele venha a adquirir por conta de um ambiente do trabalho pernicioso. A empresa também sofre. A gente também sofre, porque a previdência fica sobrecarregada, o sistema de saúde fica sobrecarregado. Então, é uma coisa muito macro do que simplesmente pensar só no impacto para aquele trabalhador, né? Então, como a gente falou, o burnout ele tem essa relação mesmo com o trabalho e a prevenção é o melhor caminho, né? Está surgindo aí uma lei
que foi agora de março, né, da empresa promotora da saúde mental, que visa realmente trazer um ambiente mais saudável. Claro que essa lei ainda é muito, vamos dizer assim, primitiva, tem muita coisa para ser implementada, mas já é um caminho, né? É um caminho para conscientização, assim como a NR5, a questão do assédio, e assim o Brasil vai caminhando e tentando evitar, tentando fazer essa conscientização que, como a Janaína citou, algumas empresas, mas nós vemos que são empresas que são empresas que têm uma sede no exterior, então vem com uma outra cultura, mas a gente está percebendo que o Brasil, sim, está preocupado, claro, a passos ainda muito lento, mas ainda para o futuro e também com a alta das demandas, tende a melhorar, né? Então, afeta tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Estadual na questão do INSS. E falando isso, o empregado, quando ele é acometido ali pelo burnout, muitas vezes ele entra na Justiça do Trabalho para quê? Para pedir a rescisão indireta, exatamente porque o causador daquele mal-estar, daquela exaustão, daquela doença é o trabalho. Então, ele precisa pedir essa rescisão indireta que, como eu ouvi num outro podcast de uma psiquiatra, na verdade uma neuro, ela falou que a rescisão indireta ali para aquele empregado é o remédio. É o remédio que ele precisa para começar a melhorar, para sair daquele ambiente de trabalho, né? E também, somado a isso, a abertura da CAT. Como a Janaína também falou, a abertura da CAT, claro, a empresa normalmente se nega a abrir exatamente para não querer ali provar o nexo casal. Mas mesmo o empregado, ele pode, ou o sindicato abrir, ou a CAT, né? Patrícia, quais que são as provas que o empregado deve fazer quando ele pensa em entrar com a ação, né? Como ele pode, vou falar assim, se armar, não é bem a palavra, mas como que ele pode trazer ali para o judiciário? Vocês falaram um pouquinho sobre as provas para o assédio moral, né? Claro que estão assim interligadas, mas especificamente para o burnout, quais são as provas que o empregado precisa juntar para trazer num processo para fazer o convencimento mesmo do juiz, e também quais são as consequências para a empresa, porque também tem as consequências sérias para a empresa quando prova realmente o burnout em relação ao trabalho, o ambiente do trabalho. Sim. Vou começar do final para pegar um gancho aqui do que a Sofia falou. As consequências para a empresa são, principalmente, além das consequências previdenciárias, as consequências trabalhistas. Nossa área aqui, né? Como o burnout hoje, ele passa a ser tratado como uma doença ocupacional, como falamos anteriormente, hoje, um trabalhador afetado pela síndrome de burnout, que consegue, então, comprovar isso, ele vai ter os direitos à estabilidade, à reintegração ao emprego, se for o caso, ou, como a Lenice comentou agora, né, o ambiente ele já é tão penoso que aí não se recomenda a reintegração, então ele vai ter direito à indenização substitutiva, também danos morais, danos materiais, custos, por exemplo, com tratamento psiquiátrico, remédios, desde que devidamente comprovados. Essas consequências são as consequências ali decorrentes de lei. Depois, como a Sofia colocou, hoje o consumidor ele é muito atento àquela empresa. Então, como é que aquela empresa se comporta? Isso mais para grandes empresas, né? Essa empresa se preocupa com a saúde mental e física do trabalhador, ou mesmo pequenas empresas vão ter um passivo trabalhista, isso vai afetar financeiramente essa empresa. Então, acho que é um momento, como a Sofia colocou, das empresas buscarem prevenção. Buscarem prevenção passando para os seus gestores a importância de serem gestores de um ambiente de trabalho sadio, de um ambiente de trabalho saudável, porque isso vai repercutir em todas essas esferas que comentamos aqui. Sobre as provas, como a Lenise perguntou aqui, são provas difíceis. Acho que a gente vai até debater um pouquinho isso melhor mais à frente, mas são provas difíceis. Acho que hoje o trabalhador, estando num ambiente de trabalho tóxico, deve pontuar, deve buscar. O que eu vejo muito nos processos é o seguinte: as empresas hoje têm aqueles canais de denúncias, né? Cada um chama um nome lá, 0800, canal interno, ombudsman para bancos.
A pergunta clássica feita em audiência. Ai, o supervisor fazia isso, o supervisor me cobrava exaustivamente, me ligava de final de semana, feriado, férias. Sim, mas o senhor reclamou? Não. Eu sei que há um medo, eu sei que há, às vezes, o desconhecimento, a simplicidade daquele trabalhador, mas, por exemplo, se eu pudesse, respondendo a sua pergunta, Lenise, orientar um trabalhador, procure. A empresa, muitas vezes, está querendo um trabalho, um meio ambiente de trabalho saudável. Ela criou esse canal para ser usado. Muitos trabalhadores não procuram esse canal. Então, muitos trabalhadores não indicam que aquele gestor está causando um esgotamento, está causando um desgaste. Então, assim, procure. Muitas vezes, todas essas questões ligadas ao burnout, como já colocamos antes, acontecem a portas fechadas. Então, a prova testemunhal ela é mais difícil. Mas a sobrecarga de trabalho é possível de ser provada por conversas de WhatsApp. Então, hoje nós estamos discutindo muito na Justiça do Trabalho, não é mesmo, Sofia? As provas digitais, prints de WhatsApp, áudios de WhatsApp, tudo isso tem validade hoje. Então, o chefe está ali exigindo trabalho fora do horário, cobranças de metas inatingíveis, WhatsApp, e-mail, canais de denúncia. Então, por isso a importância desse podcast, né? De trazer para o empregado também essa consciência e para o empregador a consciência do que tem que fazer. Exatamente. É muito importante as empresas ter essa prevenção, né? Então, empresas tenham lá política de saúde mental, de prevenção, os canais de denúncia sério, né? Que, é claro, que a pessoa vai lá fazer uma denúncia que não tenha represárias, né? Mas isso acho que é o medo desses trabalhadores, porque por isso que eles não vão... Canal de denúncia eficiente. Sim. Porque também temos muitos processos, não diretamente relacionado ao burnout, mas de diversos assuntos. Reclamei, doutora, reclamei, excelência. Fui no RH, mas não fizeram nada. Isso é outro clássico dos processos. Ou sofri represálias. Fui ridicularizado, perseguição. Fui ridicularizado por outros colegas. Então, recadinho para as empresas, né? Exatamente. Canal de denúncias eficiente. Políticas sérias. Políticas sérias. Não só para inglês. Exato. Né? Não só para tirar ali a sua culpa ou diminuir... Para cumprir uma indenização. Exato. Sim. Perfeito. Tem que ser falado isso, né? Explicado, porque não basta existir o canal de denúncia para cumprir tabela. Mas o que nós vemos? Nós temos um projeto para falar sobre burnout nas empresas, porém não existe procura. Agora, em relação à NR5 do assédio, que passou a ser obrigatório, nós já começamos a ser procuradas. Por quê? Porque é algo que é obrigatório. Então, as empresas fazem aquilo que é obrigatório. Então, o burnout não é? Então, não vamos falar sobre isso, né? Já o assédio é. E uma das pessoas que nos procurou, né, para falar, para a gente entrar nas empresas e falar sobre o assunto, ela dá ginástica laboral. E ela falou que muitas vezes os trabalhadores vão conversar com ela. E tem um canal de denúncia, mas porque eles sentem segurança. Então, muitas vezes a pessoa realmente não procura, não vai até o canal de denúncia, porque ela não sente essa liberdade. Então, isso tem que ser falado, né? Então, eu acho muito importante que seja falado, que seja discutido, que haja treinamentos, para que assim a gente consiga mudar essa situação. Ainda falando sobre o burnout, a gente tem as questões digitais, né, no ambiente de trabalho. Então, é o uso do celular, o envio de mensagem fora do WhatsApp, os e-mails, os grupos, né, de WhatsApps que estão ali 24 horas. E, fatalmente, a gente vê a luzinha do nosso celular, a gente vê apitando ali, você vai responder, você vai ali, se for um chefe mandando, né? Então, o empregado, ele acaba não se desconectando do trabalho, né? E isso tem um impacto negativamente na vida dele, porque após ao trabalho, ele ainda continua ligado ao trabalho, né? Então, Patrícia, pode comentar as consequências jurídicas para esse tipo de situação?
Eu vou comentar um pouquinho, mas depois eu vou passar a palavra para a Sofia, que tem um livro sobre isso, vai contar um pouquinho para a gente, né, Sofia? E com certeza vai contribuir muito para essa discussão. É o direito à desconexão, que comentamos, e aí você deu essa introdução, Lenise. O direito à desconexão, o direito do trabalhador ter respeitados pelo empregador, seus períodos de descanso. Hoje já se discute muito sobre isso, e sem dúvida, esse desrespeito ao direito à desconexão contribui muito para o esgotamento, que leva ao burnout. Hoje, no Brasil, a gente não tem legislação sobre o direito à desconexão, a gente tem um projeto de lei em trâmite, mas há países que já têm legislação, como França, Espanha, que já cuidam do direito à desconexão. E hoje já tenho notícias, às vezes lendo, ou até em alguns processos, de algumas empresas que já estão se preocupando com isso. Então, retirando o celular corporativo, eu vi recentemente, achei muito interessante essa política. Você saiu de férias, me devolve o celular corporativo. Até porque essa empresa já está se precavendo por um possível processo. Então, né, o celular corporativo está aqui comigo. Ou políticas como, gestor não pode mandar mensagem fora do horário. Porque, como você falou, Lenise, a gente olha, ainda mais se for do chefe. Não é? A gente vai ficar preocupado. Então, é muito importante. Isso está muito relacionado ao assédio e ao esgotamento, que leva ao burnout. Mas acho que a Sofia pode falar um pouquinho melhor pra gente do assédio digital, não é, Sofia? Patrícia, o assédio moral no âmbito virtual é minha linha de pesquisa, né, do mestrado, que resultou nesse livro, que é o Assédio Moral Digital. Então, vamos mostrar o livro, né? Da capa incrível. A capa é linda, Mostra verdade. o livro pro pessoal. Aqui, né? Parabéns, viu? Obrigada. Acho que aqui dá pra ver melhor. É isso. Assédio moral digital. Assédio moral digital, né, no ambiente do trabalho. Então, assim, de onde que surgiu a ideia desse livro? Eu, na verdade, fui fazer mestrado com outra coisa na cabeça, outro assunto, e veio a pandemia no meio disso tudo. E o que aconteceu foi o que você pontuou agora há pouco. Teve uma aceleração do meio virtual nas relações de trabalho com o teletrabalho. Então, a única forma de prestação de serviço naquela época, para a maioria das funções, era virtualmente, era o teletrabalho. E o que as pesquisas mostraram logo no início da pandemia e com a colocação de quantidade significativa de trabalhadores em teletrabalho? A venda triplicou desses equipamentos que você coloca, que espionam o trabalhador no computador. Que são os spywares, né? Então, assim, esses elementos que o empregador tem para saber se você está digitando a tecla, se você está qual é a página que você tem, esses instrumentos, eles triplicaram a vendagem no início da pandemia. Só que isso aí não era falado para o trabalhador, né? Você recebe o computador da empresa, o instrumento telemático, e a empresa não fala para você que ela está te controlando ali. Então, quando eu comecei a ver essas pesquisas, então acabei me interessando pelo tema, porque eu vi que o assunto ia, né, ter o que desenrolar a partir daí. Então, de fato, e você começa a analisar hoje as relações de trabalho, veja um pouco no período antes da pandemia, você já vê hoje a digitalização, ela é uma realidade. Os meios telemáticos hoje, eles são suporte essencial para a prestação da maioria das atividades hoje, né, de grande parte das atividades hoje. Então, o trabalhador está em teletrabalho, ele tem o celular corporativo, como ela colocou, o e-mail. Hoje você já não tem mais aquele modelão clássico, né, de dar ordem direta. É tudo ali, é celular, é e-mail. Então, esses instrumentos telemáticos, eles entraram na vida do trabalhador de uma forma muito intensa. E é muito mais fácil você manter o trabalhador conectado com a empresa por meio desses instrumentos telemáticos do que como antigamente, de ligar o computador e ir embora para casa, né? A máquina de escrever, né? Cobrir a máquina de escrever e ir embora para casa, você não tinha mais acesso. Então, hoje tem essas ordens 11 horas da noite, a gente pega um processo trabalhista, mensagem de WhatsApp 2 da manhã, 6:30 da manhã. Então, assim, a gente naturalizou, a gente banalizou o instrumento telemático no ambiente do trabalho, e isso está sendo um fator de adoecimento do trabalhador, porque ele fica o tempo todo conectado. Mas, então, a gente tem hoje que é importante essa legislação do direito à desconexão, que ela pontuou, embora a gente tenha a legislação em si brasileira, embora não diga diretamente, o direito à desconexão, ela já protege esse direito por meio de outros dispositivos constitucionais da legislação, mas é importante você reconhecer esse direito, porque é como você falou agora há pouco, né? Quando a gente reconhece, quando você obriga, quando você fala, aí a empresa, então deixa eu resolver agora, né? Porque está na lei. Então, assim, o assédio moral digital hoje, ele é, a meu ver,
um elemento que traz o adoecimento do burnout, assim, de uma forma muito intensa, porque ele não desconecta mais o trabalhador. Então, é uma coisa que precisa ser falada, precisa ser pensada e trazer métodos de prevenção para que a gente reduza, né, essa conexão constante do trabalhador. Então, por exemplo, eu vi uma norma coletiva, mas me fugiu a categoria aqui da região, que falava que não podia ter tantos e-mails por dia encaminhados para o trabalhador. É interessante, é uma forma. É subjetivo, não sei quantos e-mails eu tenho que te mandar por dia para falar do nosso... Vai depender da prestação de serviço, da natureza da atividade, da forma como ele presta aquele trabalho, se é presencial ou não. Então, assim, mas tem formas que a empresa pode implementar. Essa é uma. A instituição de código de conduta para falar o que pode dizer no WhatsApp. O WhatsApp é para falar de trabalho, não é para partilhar vídeo, para conversa paralela, né? Então, o mediador desse WhatsApp, que vai ser um supervisor, alguém, o próprio empregador, ele tem que falar para as pessoas como elas vão se comportar naquele ambiente virtual. A mesma coisa da reunião, como a gente falou agora há pouco, né? De você fazer uma videoconferência, tem que ter código de conduta para explicar para as pessoas, para os trabalhadores, como eles vão se portar naquele ambiente virtual. Então, a gente tem que começar a se adequar a essa nova realidade, que já está aí posta há muito tempo, e que só tem trazido prejuízos ao trabalhador, porque ele não consegue mais se desconectar do trabalho. E sabe uma coisa interessante, só para complementar? Aquilo que a gente falou no começo do podcast, né? Na minha cidade de atuação, pouquíssimos casos fundamentados como síndrome de burnout. No caso da Sofia também. Mas, por curiosidade, essa semana, 2 dias eu peguei casos assim, discutindo o grupo de WhatsApp. Que é uma realidade. Estou discutindo o grupo de WhatsApp. Não estava caracterizado uma exaustão desses trabalhadores, nem se discutia isso no processo, mas se discutia o assédio moral e o fora do horário. Então, veja tudo interligado, né? E está caminhando. A conscientização dos trabalhadores está caminhando. Então, assim, se discutia mandar a mensagem fora do horário, mandar a mensagem de final de semana. A pessoa fechava o estabelecimento, tinha que passar o resultado. Mas já tinha dado horário, mas ela tinha que passar o resultado e ela tinha que discutir com aquela gerente aquele resultado. Isso ensejou até pedido de horas extras. Horas extras. Porque ela prolongava a jornada nesse caso. Claro que teve toda a prova ali, enfim. E também uma outra coisa interessante, a política do WhatsApp, como conversamos aqui, ressaltar uma política do nosso tribunal. O nosso tribunal, recentemente, emitiu uma norma que se dê prioridade à comunicação diretor-servidores, não pelo WhatsApp, mas pelos meios oficiais. Qual que é o meio oficial hoje? É o chat, ou chat, do Gmail, né? Que é o Hangout, né? E o Hangout fica dentro do e-mail corporativo, que eu estou supondo que aquela pessoa está usando aquilo no horário de trabalho. Então, mesmo na minha unidade, a gente sempre utilizou muito o WhatsApp na época da pandemia. Não podemos mais. Temos que, por regra do tribunal, utilizar um canal oficial. Justamente porque o nosso tribunal também está preocupado com a saúde mental de seus servidores. Isso é muito importante. Tudo muito interligado. Sim. O que acontece? Eu creio que muitos trabalhadores não imaginam que essas situações caracterizam assédio moral. Porque, pelo que nós vemos, geralmente vem esse pedido nas ações judiciais em relação exatamente às horas extras. E não em relação ao assédio moral em virtude dessas mensagens fora do horário. Assim como acontece com burnout. São temas muito novos, recentes, pouco estudados ainda, a meu ver. Né? E conversando, inclusive, com uma amiga que, não criticando, né, o colega, mas ela ingressou com outro advogado e ele não tinha conhecimento com o assunto, porque as situações de assédio e burnout têm que ter um conjunto probatório específico sobre o assunto, né? Então, por ser um assunto tão novo, talvez por isso que exista essa dificuldade, né? Porque as pessoas não imaginam que isso caracteriza um assédio moral. E um ponto que é muito relevante também é que, e principalmente na questão da conexão constante, é que o empregador parece que ele já nem precisa tanto se dar o trabalho de estar assediando o trabalhador. Porque a competitividade já é tão grande que você quer mostrar que você é aquela pessoa que está ali presente, que você está disponível, que responde.
Então, eu vou dar uma promoção aqui na minha empresa, eu vou promover a Janaína, porque sempre que eu preciso, ela tá lá, 11 da noite, 5 da manhã. Nas férias. Nas férias, ela está disponível. Então, assim, a gente acaba romantizando uma situação que, na verdade, é péssima, é tóxica. Né? Você não pode estar disponível 11 da noite, 5 da manhã, nas suas férias. Eu não posso criar um critério de promoção que não é falado, obviamente. Como eu falei, o empregador não precisa mais nem estudar esse trabalho. A competitividade é tão grande que os próprios trabalhadores se autoassediam. Então, é muito comum você ver hoje, eu vejo muito assédio horizontal, que é esse das pessoas que não têm uma relação hierárquica. Dos pares. Dos pares. Tem muito do superior, tudo bem, isso existe, a gente pega também, mas tem tido muito essa do próprio, por quê? Porque eles estão disputando ali uma vaga, uma promoção, a manutenção no emprego. Se vier um corte, você não vai querer estar no meio do corte dos que vão ser mandados embora, você quer mostrar que você é bom. Então, a gente já se coloca numa situação que a gente fica o tempo todo conectado. E como é que a gente resolve isso? É difícil. É difícil. Antigamente, nessa questão da prova, agora vocês falando isso, eu lembrei, antigamente perguntava, né? Não, mas mandou, aí era e-mail, né? Mandou ali, mas você precisava responder? Não precisava responder, então não tem hora extra. Mas agora, mudou. Não é, agora tá ali, o WhatsApp tá ali 24 horas, mas você precisava? Talvez não, mas sim, precisava. Por quê? Porque eu quero subir na carreira, eu quero me mostrar à disposição. Então, sim, né? A pessoa se vê obrigada a responder, estou aqui à disposição, né? Então, mudou. Antigamente, não se dava, não. Você não precisava responder, não. Mas agora, até por uma questão intimista, é o mundo digital. Exato, a alta concorrência nas empresas e entre os empregados, como vocês falaram. É bem interessante. Sobre essa situação de desconexão, tem algum caso emblemático que vocês já julgaram, assim, que a pessoa não poderia se desconectar, ela tinha que responder a hora que fosse chamada, principalmente... Uma coisa diferente, né? Alguma curiosidade, principalmente que incentivou você a escrever o livro? Olha, até tem nesse contexto que a Patrícia já falou, ele não pede direito à desconexão, ele pede o quê? Sobreaviso. Ele fala que fica 24 horas conectado, que ele não pode ir na festa da família, que ele fica o tempo todo aguardando o chamado, porque ele é a única pessoa que pode resolver aquele problema técnico, por exemplo, dependendo da função dele. Então, pede sobreaviso, que a lei já prevê, né? Lá o valor a ser pago, que é 1/3 da hora de trabalho dele. Agora, como direito à desconexão, eu confesso que eu não me recordo, acho que não. Não, eu também não. É um tema quase que, assim, não é trazido. Não é. Quem pede direito à desconexão são os carreteiros, né? Sim. É a categoria que eu me recordo, que pede já há muitos anos, inclusive antes dessa discussão aqui toda de meio telemático no meio de trabalho, mas é um direito de conexão não por meios telemáticos diretamente, porque ele tem uma jornada longa. Exaustiva. Caminhoneiro mesmo. Exatamente, é do caminhoneiro, mas não porque ele está conectado num celular, que isso, como eu falei, a gente tem recebido muito como sobreaviso, eu recebo bastante. Sobreaviso. E muitas vezes não vai se caracterizar como sobreaviso, porque a gente tem a jurisprudência predominante que se ele não for privado de sua liberdade de locomoção, portanto, esse trabalhador vai ter passado por essa situação, mas pela falta de enquadramento correto, do pedido correto, acaba não havendo nenhuma consequência. Exatamente, porque sobreaviso não vai ter. Mas ele não está desconectado. Ele pode, de fato, estar lá na festa de família, ele pode viajar para a praia tranquilo, sabendo que ele pode ter que voltar a 100 quilômetros, tantos quilômetros para voltar, não vai. Então, o direito de conexão dele está, sim, violado, não obstante sobreaviso, não. Sim. E se for comprovado essa desconexão que não ocorreu, qual o direito que esse trabalhador tem, para quem está nos assistindo? Qual a consequência para a empresa? Ele pode pedir uma indenização por danos morais por conta da violação do direito à desconexão, que não tem expressamente no ordenamento brasileiro, não com esse nome, mas nós temos outros direitos que amparam o trabalhador para que ele possa ter direito a uma indenização por danos morais. No seu entendimento, estaria ali próximo à questão do dano existencial ou não? O dano existencial, na verdade, não chega a ser exatamente um direito à desconexão, a meu ver. Sim, eu também entendo. São coisas diferentes, né? Institutos diversos. O dano existencial pode estar caracterizado ali por uma jornada exaustiva. Os carreteiros também. Eu também tive muita ação de carreteiro. Jornada exaustiva. Conseguia muito o dano existencial. Em razão da jornada exaustiva. O dano existencial, basicamente, a gente fala que é quando o trabalhador tem uma jornada extremamente exaustiva e ele não consegue mais ter vida social. Exato. Né? Então, ele não tem mais direito a
ir a uma festa da escola do filho, a um evento com a esposa, vida social, a sua igreja, a seu esporte, basicamente isso. O direito à desconexão, ele é mais particular. É o direito a poder ir para casa e simplesmente fazer coisas mínimas. Desligar, desconectar do trabalho. Não ficar ali à noite jantando com a família, mas pensando porque o WhatsApp tá tocando. Então, assim, eles são próximos, institutos próximos, mais diversos. É interessante que o que eu estou percebendo aqui é que a advocacia também, às vezes, não está sabendo pedir, né? Está colocando os institutos em locais errados, e como o caso do burnout, é para pedir burnout, fala em outra coisa, né? É isso que está acontecendo. Então, temos todos nós que estudar. Todos. E isso tem acontecido com muitos institutos. Então, a importância do advogado se manter atualizado. Se manter atualizado para pedir direito, para fazer uma audiência direito. Isso é muito importante. Esse trabalho que vocês estão fazendo, trazendo, compartilhando, é muito importante justamente também por conta disso. Não só pela conscientização da classe trabalhadora, da classe empresarial, mas dos próprios pares. Porque, como a Sofia colocou, pede sobreaviso, mas sobreaviso não vai ser. Então, eu preciso conhecer os institutos para bem pedir, para bem fundamentar. Isso é muito importante. Muito importante. A jurisprudência começa aí, né? Os advogados, porque vocês que criam as teses, que chega pra gente, que a gente também vai se debruçar, que vai para os tribunais e que vira uma súmula, que vira um precedente. Então, a advocacia é muito importante nessa transformação aí para trazer para o judiciário, de fato, esses temas, né? Ai, que bom! Nós queremos fazer parte dessa transformação. Pois faça. O canal foi criado para isso, Muito né? bom. Para divulgar informação para todos aqueles que têm um interesse, né? Nós queremos fazer projetos tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas. Criamos um e-book que vai ser lançado mês que vem sobre burnout. E nós só estamos começando, porque nosso intuito é esse mesmo, né? É favorecer a sociedade e todas as pessoas que estão interessadas em informação. Exatamente, sem lados. É empregado, é empregador, é para todo mundo, né? Para as pessoas que estão em casa e às vezes pega aqui a nossa conversa, porque é um bate-papo e se identifica, né? Sim, Isso é muito importante. muito legal. E para finalizar, né? Qual que é a mensagem, uma dica, um conselho que vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho assim, tudo que a gente falou aqui hoje foi muito importante. Uma mensagem que eu gostaria de passar é, hoje, a saúde mental, ela já é procurada, almejada como a saúde física. O conceito de saúde da OMS, ele não engloba só a saúde física, dor. Ele engloba também a saúde mental. E hoje isso é muito importante. Nós vivemos num mundo muito louco, né? Acelerado. Vivemos a era da exaustão. Ninguém descansa mais, todo mundo está sempre ocupado. Isso é intimamente ligado ao nosso tema de hoje, ao burnout. Temos hoje já o Janeiro Branco, se eu não me engano, é Janeiro Branco, que busca trazer essa conscientização para a sociedade da saúde mental. Estar saudável é também ter saúde mental. Então, assim, a mensagem que eu deixaria aqui, especialmente para as empresas, que criem ambientes de trabalho saudáveis, que se preocupem com a saúde do seu trabalhador, que ela não vai conseguir construir o seu papel enquanto empresa sem o seu trabalhador. Não é só o medo do processo, acho que é a preocupação com aquele que é a sua mão de obra. E o trabalhador também, que possa ter consciência de se está passando por um meio ambiente de trabalho tóxico, que procure, que converse, que vá a um gestor. Então, que as empresas treinem mais os seus gestores na cobrança de metas, nas reuniões, nos códigos de conduta, como a Sofia colocou. Eu acho que, assim, o trabalho, como aquela frase antiga, né? O trabalho enobrece o homem, mas ele também adoece o trabalhador. E isso não pode acontecer, né? O que somos sem o trabalho, mas que seja um trabalho digno e saudável, que a pessoa não adoeça por conta disso.
Eu gostaria de deixar a mensagem de que qualquer problema atinente à classe trabalhadora, ela não é só do trabalhador. Ela é de todo mundo, ela é de todos nós, da sociedade, da empresa, da gente que é operador do direito. É relevante esse podcast aqui, inclusive, já dentro desse panorama que eu estou falando, é importante a gente falar sobre isso, a gente compreender que quando um trabalhador ele é assediado, que ele tem uma jornada exacerbada que vai desencadear um burnout, isso não é um problema individual, esse é um problema coletivo, que é nosso problema sim, a gente tem que resolver enquanto sociedade, porque a gente tem que refletir o que a gente espera para o futuro, para os nossos filhos, para as gerações que virão, o que a gente vai deixar, qual é o nosso legado, o que vai ficar pela frente. Então a gente tem que compreender o que a gente como sociedade deseja. E, a partir disso, ir atrás. E eu tenho certeza que a gente não deseja pessoas acidentadas, pessoas adoecidas, pessoas esgotadas mentalmente. A gente quer buscar justamente trabalho digno, trabalho decente. Para quê? Para que a gente possa, de fato, falar que nosso futuro vai ficar, para nossas gerações, um futuro digno e decente. Olha, muito obrigada pela participação, Sofia, Patrícia. Foi muito bom, é muito importante isso que nós conversamos aqui. Acho que nós estamos fazendo a nossa parte, tentando auxiliar a sociedade em tudo que for possível. Muito obrigada por estarem aqui hoje conosco. Nós que agradecemos o convite, muito obrigada. Eu agradeço a participação de vocês terem aceitado participar aqui com a gente. Até espero que a gente faça outros podcasts com outros temas, que eu acho que foi muito legal. Muito legal mesmo. A Patrícia trouxe essa questão da mulher, eu acho muito relevante, porque a mulher vai se identificar com aquilo tudo que você falou, porque a mulher, ela é trabalhadora, ela é esposa, ela é filha, ela é mãe, e tudo que você falou sobre a mulher é muito verdade. E também a Sofia, que falou sobre o assédio moral digital, que é os dois assuntos do momento, a mulher, o assédio moral digital. Então, eu quero agradecer vocês trazerem... a gente falou sobre o burnout, mas falamos também sobre outras coisas importantes. Então, obrigada. Nós que agradecemos. E quem estiver assistindo, tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que nós vamos responder. Se você se identifica com alguma das situações abordadas neste vídeo, saiba reconhecer os sinais de esgotamento é o primeiro passo para buscar ajuda. Não existe em procurar apoio médico e jurídico. Este foi mais um episódio do canal Café Jurídico com Roldão Rabelo Advocacia. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com informação. Até a próxima. Até a próxima.